Nós adoramos. Ontem nós iniciamos a ênfase nesta grande mensagem, que será o tema de inspiração para a nossa querida família do Jardim América este ano. Nós adoramos. E nós estamos numa igreja, nós estamos diante de uma tela, neste momento, quem nos assiste pela rede social, para ouvirmos a palavra de Deus e adorarmos a Deus. Mas uma coisa importante nós entendemos ontem. O que é adoração? Quando eu adoro, quando eu estou na presença de Jesus, e eu permito que o controle seja de Jesus, não meu. É minha dependência de Jesus, não independência de Jesus. E nós entendemos ontem que esta independência, ou seja, o altar da autonomia, ou da concentração nos seus interesses próprios, é um empecilho, é um inimigo, é algo que atrapalha isso. Atrapalha o quê? A minha dependência de Jesus. E diariamente nós temos que lutar por isso. Lutar pelo quê? Para adorar a Jesus, para me colocar na presença dEle e lutar para que não eu, mas Cristo. E a gente continua essa temática hoje, entendendo o que a palavra de Deus nos diz nesses minutos do primeiro dia da semana, dessa noite aqui de culto. Era 6 de julho de 1944, foi chamado, considerado, nomeado o dia D. Dia estratégico quando os aliados ocidentais desembarcaram na costa da França, nas praias da Normandia. Dentro de um avião estavam alguns soldados do exército preparados para assaltar neste ambiente, e eles sabiam que seria uma grande luta, uma batalha muito feroz, travada dali a alguns momentos. Entre aqueles soldados estava um rapaz muito nervoso, angustiado, com medo. Pelo menos ele confessava isso, apesar que os outros também, mas não queriam mostrar, mas ele estava muito apavorado, preocupado. Ele chegou perto do oficial que estava acompanhando eles ali naquele avião, enquanto eles aguardavam para o salto, e como era alguém que ele sabia, que se preocupava com eles, ele perguntou ao oficial: Senhor, o senhor é o nosso líder religioso, o senhor pode prometer que nada vai acontecer para mim, comigo e com os meus colegas, meus amigos aqui, quando nós saltarmos lá? Aí o oficial, capelão, pastor, olhou para ele e falou: eu não posso te prometer, meu filho, mas uma coisa eu posso te garantir. Quando vocês saltarem para aquela batalha, naquela praia, eu estarei com você. Eu estarei com vocês. Vocês não estarão sozinhos. E naquele momento, o alarme soou, as luzes de orientações apareceram dentro do avião, e ele sabia que era o momento de saltar. Ele levantou e saltou para aquele que seria o dia D, uma das maiores batalhas que foram decisivas para eliminar a crueldade de uma filosofia que havia se levantado e destruído muitas pessoas, o nazismo, que fez mal e tirou tantas vidas. Naquele dia, esse mal foi vencido pela coragem de alguns jovens que lutaram naquela praia. Mas essa frase, eu estarei contigo, deu força para aquele rapaz. No livro Caminho a Cristo, Ellen White comenta a respeito disso. A graça de Cristo implantada no coração cria no ser humano uma inimizade contra Satanás. Essa luta que nós temos não é contra um exército tirano que tem destruído vidas ou perseguido pessoas, mas é contra um inimigo de Deus e do seu povo. É uma luta que nós temos agora neste momento, e que o nosso coração está sendo invadido por essas ideias de Satanás e deste mundo cruel. Este mundo, queridos, não tem solução, não tem como melhorar esse mundo. Não importa as filosofias, argumentações humanas e homens que filosofam e se levantam com ideologias, o ser humano não conseguirá
resolver o problema do sofrimento neste mundo e do pecado. Só Deus conseguirá resolver com a volta de Jesus e a destruição do pecado e do autor do pecado. Só que até lá nós temos uma luta, e muitas vezes nos sentimos amedrontados. Eu falo talvez para alguém que está a ponto até de desistir, porque tem sido derrotado, se sente pequeno diante da luta. Não esqueça disso. Eu estarei com você. Jesus está aí agora com você neste momento. E Ele é capaz, segundo esse texto que nós lemos, de nos dar a graça e colocar essa graça em nosso coração, para que a gente crie em nós essa inimizade contra a nossa natureza. E eu quero ver rapidamente com vocês alguns textos que nos confirmam a presença de Jesus conosco, desde a história, do início da história da humanidade até hoje. Então, abra sua Bíblia, quem não abriu ainda, em Gênesis capítulo 3, deixa aberta aí, por favor, que nós vamos ver alguns textos, vamos ler bastante a Bíblia nesses minutos agora. Vamos lá, primeiro texto, Gênesis 3, 21, capítulo 3, verso 21. O que a palavra do Senhor nos diz? Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aqui está o primeiro momento da grande promessa de Jesus. Um cordeiro foi morto para cobrir a nudez do pecado. Sem esperança, sem nenhuma solução para o sofrimento que a escolha daqueles dois trouxeram para a humanidade. O resultado, a consequência, a morte eterna. Mas ali na saída do Éden, quando eles precisam abandonar o jardim que Deus havia preparado para eles, um cordeiro foi morto, eles foram cobertos na sua nudez e nas consequências do pecado, e foi prometido para eles: haverá esperança no cordeiro. Gênesis capítulo 22, verso 13. Você avança. Gênesis 22, verso 13. O texto diz: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de quem? Do seu filho. Aí está uma das maiores declarações do plano da redenção, da graça de Jesus. E essa revelação é que um cordeiro foi morto para que o filho vivesse. Isaac representa você e representa eu. Nós não precisamos ter a morte eterna, porque Jesus morreu em nosso lugar. Jesus se colocou à disposição de morrer em nosso lugar. O cordeiro estava ali para salvar o filho. Êxodo capítulo 2, versos 3 e 13. Olha só como a promessa do cordeiro avança na história da humanidade e no resgate dos seus filhos. Êxodo capítulo 12, verso 13 e 13. Está lá escrito: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. E olha só que coisa linda, queridos. Segundo a casa de seus pais, um cordeiro para quem? Para cada família. E eu quero agora falar para as famílias que me assistem nesse momento. Jesus foi providenciado, Jesus foi colocado para salvar a sua família. Tem uma família aqui preocupada pelos problemas que tem enfrentado no casamento, nas lutas para criar os seus filhos. Deus proveu um cordeiro para a sua família. Não seria um cordeiro só para todos, seria um cordeiro para cada família. Por quê? Porque o cordeiro quer estar presente na vida, na realidade, na experiência de cada família. Uma família adora quando essa família se coloca diante do cordeiro, diante de Deus, e se dispõe a fazer a vontade de Deus, a vontade de Jesus. Uma família que cresce nessa direção. Lá estava a promessa, um cordeiro para cada família. E aí no verso 13, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Aí está a promessa de Deus. Eu acabei de falar que este mundo vai de mal a pior. Interessante que algumas pessoas acham que tem como melhorar esse mundo. É claro que como cristãos nós temos que fazer o que Deus nos ensina, amarmos, sermos bondosos, procurarmos cuidar da natureza da melhor maneira possível. Mas nós não vamos salvar o planeta. Esse planeta está condenado à destruição final. E foi por isso que Jesus disse muitas vezes: o meu reino não é deste mundo. Quando os discípulos
pensaram que a reforma do reino de Deus aconteceria ali, no ambiente da Galileia, ou mesmo em Jerusalém, Jesus falou assim: não foi para isso que eu vim. Um pouco antes de subir ao céu, Pedro chega para Jesus e pergunta: é para esse momento que tu vieste para restaurar o reino de Israel? Jesus falou: vocês não entenderam. O meu reino não é deste mundo. Este reino, este mundo foi condenado para o que está nas mãos do diabo. O anjo rebelde usurpou das mãos de Adão e Eva o reino que Deus havia preparado para eles, e tem destruído fisicamente. As estruturas da terra estão abaladas pela maldade do pecado, as famílias, o ser humano, emocionalmente, fisicamente. Então a gente olha para isso e pensa assim: e agora? O que vai acontecer comigo? Será que Deus me ama? Ali está a promessa. Quando eu ferir a terra do Egito, quando vier a destruição sobre esse lugar, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Por que não haveria praga destruidora na família que tivesse essa promessa? Porque nas portas, nos umbrais das portas, haveria o sangue do Cordeiro. O Cordeiro estaria com cada família, e essa família iria superar a destruição daquele lugar. Queridos, esse mundo está sendo destruído, e nós muitas vezes temos o coração apertado e amedrontado. O que acontecerá conosco? Coloque o Cordeiro nos umbrais das portas da sua casa, o sangue do Cordeiro na sua vida, e você terá forças para superar o mal que assola esse mundo. Mas esse mundo, mesmo sendo destruído, Deus promete: farei novos céus e nova terra. Amém, aleluia. E o pecado já não existirá. O Cordeiro está conosco. O Cordeiro foi morto para libertar seu povo, e o Cordeiro foi morto naquele dia, lá no Egito, para libertar a cada um que confiou no sangue do Cordeiro. E hoje você pode ter a mesma experiência. Êxodo capítulo 25, verso 8. Um pouquinho mais para frente aí. Está escrito: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. A história do Cordeiro continua. O Cordeiro escolheu habitar no meio do seu povo. A iniciativa foi de quem? Do Cordeiro. Jesus não precisaria descer do seu trono para estar num deserto, num lugar inóspito, com a marca do pecado, mas ele fez questão: o meu trono será ali, Shekinah, o trono de Deus, na tenda da congregação, no santuário, no Santíssimo. Para quê? Para estar com o seu povo. Avancemos aí, Josué capítulo 3, verso 10. E eu estou lendo esses textos para vocês verem que a Bíblia fala uma coisa só: o Cordeiro está conosco, o Cordeiro quer estar conosco, e o Cordeiro pode transformar a nossa vida. Quando nós adoramos, nós estamos diante do Cordeiro em todos os aspectos da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, e dependemos do Cordeiro. Que diz em Josué capítulo 3, verso 10: disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está onde, queridos? No meio de vós, aleluia, e que de todo lançará de diante de ti, diante de vós, os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus e os amorreus e os jebuseus. O que Deus estava prometendo? Havia uma aglomeração de paganismo em torno de Israel. Culturas pagãs. Alguns povos haviam chegado no extremo de sacrificar os próprios filhos. Havia imoralidade entre aqueles povos que habitavam Canaã. Influências ruins, mas Jesus estava ali à disposição. Jesus disse: vocês conhecerão que o Deus vivo está no meio de vocês, porque eu lançarei de fora, eu colocarei longe de vocês, eu aniquilarei essas pessoas. Se vocês estiverem comigo, eu estarei no meio de vocês. Quanta influência ruim nós temos hoje, quantas coisas são oferecidas para nós. Nós não precisamos seguir a mentalidade secularizada, idólatra que vive hoje, que cada dia mais aumenta e cada dia mais traz a sua crueldade. Isso nos entristece. Esqueça, olhe para o Cordeiro, o sinal que Deus está nos libertando disso. O Cordeiro sempre estava com o seu povo, mesmo quando eles não estivessem mais o santuário entre eles. Deus prometia que se eles assim decidissem, estaria com eles. Daniel capítulo 3, 25. E a história continua mostrando que o Cordeiro também estaria em momentos difíceis.
Daniel, mais um pouco para frente aí, depois de Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, aí vem Daniel. Antes de Oséias, antes de Amós. Daniel capítulo 3, 25. Tornou e disse, ele disse, eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao quê? A um filho dos deuses. Quem é que Nabucodonosor viu junto com aqueles 3 jovens que foram lançados no meio do fogo? O próprio Jesus. E onde esses jovens estavam? Numa fornalha, num lugar que tinha por propósito destruí-los, porque eles foram fiéis a Deus, e não sabiam se Deus os salvaria, mas eles decidiram, nós seremos fiéis. Nos momentos difíceis, onde a sua fé será testada, onde a sua fidelidade será provada, fique ao lado do Cordeiro, porque o Cordeiro estará com você. Isso é adorar a Deus, é quando você está diante de Deus, e você faz a vontade de Deus, não a sua própria vontade. E aí está o maior teste, a maior prova para nós hoje. Porque nós somos influenciados e somos motivados pelo mundo que nós vivemos a fazermos o que a gente quer, do jeito que a gente quer, que é a tal da autonomia, que é o tal do pensamento existencialista. Faça segundo as suas emoções mandam, segundo a sua interpretação define. Não no assim diz o Senhor. E é por isso que a humanidade hoje está sendo destruída. Esses jovens foram fiéis, mas não ficaram sozinhos, porque o Cordeiro estava com eles. Jesus está conosco também nos momentos difíceis. Falo para alguém que está começando a semana com um momento difícil, com um aperto no coração, eu quero te dizer, neste momento Jesus está aí do seu lado, e quer ficar com você, mesmo que você esteja numa fornalha, e mesmo que todos digam que você não tem saída, se o Cordeiro estiver, Ele conduzirá você para fora do fogo. O Cordeiro esteve com seus filhos na fornalha de fogo. Agora, Mateus, Novo Testamento, primeiro livro, capítulo 1, verso 23. Agora nós avançamos séculos, alguns milênios até, e chegamos na época que Jesus está conosco, como Filho de Deus presente, o Cordeiro estava aqui. Olha o que diz Mateus. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. O que significava o nome de Emanuel? Qual era a importância desse nome? Deus conosco. O Cordeiro veio para ficar conosco. Ele estava no Monte Sinai, ele estava no tabernáculo, no santuário, ele estava naquela fornalha, mas agora ele estava presente, caminhando entre os homens, curando, resgatando, tocando, amando, ressuscitando. Esse é o Cordeiro de Deus. João capítulo 1, verso 29. Olha o que o grande pregador, evangelista João nos lembra. Uma declaração do próprio João Batista, do profeta que pregou antes da chegada de Jesus. João Batista disse, no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso é nova vida, isso é promessa de esperança. O Cordeiro, Jesus não veio aqui, não está presente aqui, não esteve presente aqui, para ajeitar um pouco, para arrumar um pouco. Ele veio aqui para livrar o ser humano do pecado. E aí sim, quando Jesus tira o pecado, é que nós teremos esperança e uma vida plena. Não um ambiente que os homens tentam consertar, tentam colocar um band-aid, tentam colocar amarrar de um canto, fazer um puxadinho para tentar melhorar esse mundo. Esse mundo não vai melhorar. Porque quanto mais o ser humano avança, mais egoísta é. Mas incrível como a humanidade tem acreditado em homens que se levantam com suas filosofias, muitas vezes egoístas e secularizadas, e pregam e as pessoas acham aquilo maravilhoso e não acreditam na palavra de Deus. Cientistas se levantam dizendo que tem a solução para os problemas, e as pessoas acreditam, muitas dessas realmente são verdadeiras, mas outras são possibilidades, não são garantias, mas o ser humano não acredita na palavra de Deus, e prefere acreditar nos homens. Jesus veio para tirar o pecado do mundo, o sangue do Cordeiro nos livra da condenação do pecado, amém? Aleluia! Alguém se sente condenado?
Alguém se sente culpado neste momento? O Cordeiro veio para libertar você. O Cordeiro veio para nos libertar do pecado, da condenação do pecado. E então o texto maravilhoso, que é o mais importante, que eu creio da palavra de Deus, São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Além da presença do Cordeiro conosco, queridos, o Cordeiro foi morto para que você viva. Lembra lá de Isaac? A promessa é para você também. Não tem motivo nenhum para nos desesperarmos, porque não olhamos para soluções humanas, olhamos para o Cordeiro. Mateus capítulo 28, verso 20. E por favor não esqueça disso. Mateus 28, 20. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, do século. Quem é que falou isso? O próprio Jesus, o Cordeiro. Será que Jesus só está com os seus filhos, os descendentes de Abraão? Será que Jesus só estava com aquele povo que viveu no tempo bíblico? Não. A promessa é que Ele vai estar com você. E não é só em algum momento, não é quando você está sentado num banco de uma igreja para adorá-lo, mas é todo dia, toda hora. Quando você se levanta pela manhã, às vezes até sem vontade de lidar com a agenda do dia, ou com o dia que você tem. Quando você tem o coração apertado porque foi machucado, porque alguém que você confiava tanto, traiu você, enganou você, alguém te machucou, o Cordeiro está aí com você. O Cordeiro está com você quando você olha para o teu orçamento, tem contas para pagar e não sabe se o que você ganhou será suficiente. Quando a tua casa não tem o conforto necessário, quando as pessoas que você ama não estão mais com você, o Cordeiro de Deus está aí com você. O Cordeiro sempre estará com você. Por favor, não permita que Satanás convença você do contrário. Não permita que Satanás faça você duvidar da promessa de Jesus. Ele ama você. E se Ele prometeu que vai estar, Ele estará. João 15, verso 5. O que eu preciso fazer para que essa permanência do Cordeiro se fortaleça? É adorá-lo. E como que eu adoro? Olha o que diz Jesus em João 15, 5. Nós estudamos aqui alguns sábados atrás. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Quando é que começa o milagre do Cordeiro na minha vida? Quando eu me aproximo do Cordeiro, quando eu permito que o Cordeiro, com o seu poder, pelo milagre do céu, me coloque junto dele, porque a minha natureza, lembra daquela natureza que eu não quero saber de Deus, que eu não quero ter Deus na minha vida? Lá no Éden foi prometido, no que nós chamamos em teologia de proto-evangelho: porém inimizade entre ti e a mulher, tu ferirás a cabeça e ele te ferirá o calcanhar. Ali estava o proto-evangelho, o Filho de Deus, o Redentor, o Cordeiro. Para quê? Para que você seja colocado nele. Por que colocado nele? Porque você e eu não queremos isso, mas o milagre é de Deus. Nós somos ramos. Se nós continuarmos adorando ou permanecendo em Jesus, e aí Jesus diz: e eu permanecerei nele. Quer dizer, eu permaneço em Jesus, eu aceito estar em Jesus, mas eu aceito também que Jesus controle a minha vida, que Jesus é quem decida o que eu devo fazer, as minhas escolhas, a minha vida financeira, a minha vida conjugal, a minha vida emocional. Eu decido que a vontade seja de Jesus. Se eu estou em Jesus, mas eu ainda continuo no controle, eu não permito que a videira mude a minha vida. E adorar é justamente quando eu me ligo, quando eu sou levado ao Cordeiro, e eu permito que a vontade seja do Cordeiro, não a minha. É o maior desafio para nós. Você precisa estar junto do Cordeiro. E nesse momento eu começo a me preocupar, porque eu tenho uma semana toda pela frente, eu tenho compromissos, eu tenho uma vida pela frente, e eu vou ser tentado a ser independente do Cordeiro. Não só pela minha natureza, mas pelo murmúrio, pelo som, pelo barulho que eu escuto da multidão. Viva para você, siga sozinho, seja independente. É isso.
que a multidão hoje clama, mas eu não preciso seguir esse caminho. Eu posso viver com o Cordeiro e depender do Cordeiro. Temos a escolha: o Cordeiro ou a nossa própria vontade. Adorar é estar no Cordeiro e fazer a vontade do Cordeiro. Apocalipse capítulo 12, verso 11. Os últimos textos dessa manhã, os últimos 2 textos. O primeiro deles é uma promessa e uma certeza. Vá lá, por favor, para o último livro da Bíblia. Nós vamos ler os últimos 2 textos deste momento, neste livro aí, escrito pelo grande apóstolo João, que diz lá: eles, pois, o venceram por causa do quê? Do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Isto é adorar a Deus, isto é adorar o Cordeiro, isto é adoração. É viver pelo sangue do Cordeiro. O mesmo sangue que foi dito para o povo de Israel colocar nos umbrais da porta, quando as pragas caíram no Egito, e quando o povo foi liberto do Egito. É o mesmo sangue que leva os filhos e as filhas de Deus a vencerem. E no começo do texto do Apocalipse 12, João descreve que Satanás acusa o povo de Deus de dia e de noite. E se revoltou contra a humanidade, e veio com tudo para nos destruir. Um anjo, Satanás, mesmo tendo séculos no pecado, ainda é mais poderoso que você e eu. Eu não tenho poder para vencê-lo, mas em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, eu posso vencê-lo. E começa quando eu decido adorar o Senhor, a me colocar à disposição de Deus. Ele faz e opera um milagre na minha vida e me dá vitória. O sangue do Cordeiro nos livra do poder do pecado. Lembram? São João capítulo 1, 29, Mateus capítulo 1, Deus conosco, quando João, no Evangelho de João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu tenho a promessa que o sangue do Cordeiro me livra da condenação do pecado. Isso é graça. Mas aí eu começo a andar com o Cordeiro, a minha natureza, as minhas tendências, o ambiente que eu vivo, o que eu preciso. A promessa é que o sangue do Cordeiro me livra do poder do pecado. Quando me livra da condenação, eu aceito Jesus e sou colocado na videira. Mas eu aceito que Jesus também dirija a minha vida. Por quê? Porque o sangue do Cordeiro começa a enfraquecer o poder do pecado na minha vida, a natureza do pecado, a minha luta, que eu digo: Senhor, eu nem vontade na igreja eu tenho, não quero ler minha Bíblia, não sei quantos anos eu espero as promessas de Deus. O sangue do Cordeiro te dá poder para vencer o pecado. Do mesmo jeito que o sangue do Cordeiro te livra da condenação do pecado. E aí, queridos, nós terminamos com a grande promessa e a maior certeza para você e para mim. Apocalipse 22, verso 14, o último texto dessa noite. E se você não conseguir guardar a todos, lembrar de todos, eu faço uma proposta, uma sugestão. Guarde esse texto de Apocalipse 22, 14, com você esta semana, nesses momentos que você terá nesses próximos dias. Decore, recite, levante e repita. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher. Desculpe, esse aí é de Gênesis, eu não troquei o texto. Vamos lá, deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Essa edição às vezes falha, mas vai dar certo. Apocalipse 22, verso 14. Apocalipse 22, verso 14. Bem-aventurados, felizes, macários, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade por onde, queridos? Pelas portas. Amém, aleluia. Que cidade será essa? A cidade construída por Deus e Jesus, o Espírito Santo, a divindade, para você e eu morarmos. Um lugar onde não teremos mais morte, nem pranto, nem dor. E feliz é aquele que entra lá. Mas como que eu tenho a certeza que eu poderei entrar lá?
porque eu tenho a promessa que eu serei lavado pelo sangue do Cordeiro. Ninguém entrará com vestes sujas, as vestes serão lavadas, embranquecidas. O sangue do Cordeiro nos livra da presença do pecado. O sangue do Cordeiro nos livra da condenação do pecado. Amém? O sangue do Cordeiro nos livra do poder do pecado. Amém? Mas ainda continuamos vivendo cercados pelas consequências do mal e às vezes apertados por tanto medo. Mas aqui vem a promessa. Enquanto estivermos aqui por um pouco de tempo, mesmo sendo libertos da condenação e do poder do pecado, ainda estaremos visualizando, testemunhando a presença do pecado. Mas não se esqueça, enquanto você lava as tuas vestes no sangue do Cordeiro, a promessa se cumpre quando você será liberto da condenação, do poder e da presença do pecado. Aí sim, viveremos a eternidade num lugar sem sofrimento e cheio de esperança. Você quer estar nesse lugar? Então eu te convido, nesta noite, neste momento que você assiste esse vídeo, a adorar o Cordeiro, a verdadeira fonte, e a permitir que o Cordeiro dirija a sua vida nos próximos dias, nas próximas horas que você tem de vida. O poder que Cristo comunica habilita o ser humano a resistir ao tirano e usurpador, que é o governador deste mundo. Por isso que nós estamos vendo tanta dor. Não é culpa de Deus ou intenção de Deus. É ato do usurpador, do anjo rebelde, de um ser mau que quer nos destruir. Mas o poder que Cristo comunica habilita o ser humano a resistir esse poder. E aí continua: quem aborrece o pecado em vez de amar, quem adora a Deus, se aproxima do Cordeiro e permite que o Cordeiro controle a sua vida, dirija a sua vida, não eu, mas o Cordeiro, resistindo a essas paixões que têm dominado interiormente e muitas vezes vencendo você, evidencia a operação de um princípio inteiramente de cima. Somos libertos da condenação do pecado, do poder do pecado, e seremos libertos da presença do pecado. Por quê? Não eu, mas Cristo. Você quer isso para a tua vida? Então escolha para a sua vida a verdadeira fonte, para se agarrar, para depender e para viver. Mesmo que você tenha até agora vivido independente de Deus, tenha vivido uma autonomia, mesmo sentado em uma igreja, ou mesmo vivendo uma religião, continua independente de Deus. Você não tem conseguido adorá-lo como precisaria adorá-lo. Adorar é muito mais do que cantar ou que vir a uma igreja. Adorá-lo é permitir que Ele controle a sua vida. Isso é adoração. Se você já foi para outro lugar, dependeu de outra fonte, eu quero convidar você neste momento a buscar a única fonte, o Cordeiro. Viva pelo Cordeiro, no Cordeiro e na esperança do Cordeiro. Já fui tão distante, buscar outras fontes, tentei fazer o que eu quis, sem saber que ao meu lado estava a fonte eterna que me satisfaz. Ó Pai querido, abriga teus filhos na rocha eterna de amor.
da vida, que alimenta e abriga. E hoje eu sei onde eu posso morar. Ó Pai querido, abriga teus filhos na rocha eterna de amor. Dá-nos da fonte que vem lá do monte, do pão que é Jesus o Senhor. Dá-nos da fonte que vem lá do monte, do pão que é Jesus o Senhor. Amém. Vamos orar? Na quarta-feira continuamos aprendendo sobre esta fonte, sobre este poder e sobre o Cordeiro. Querido Pai, quão profunda é a Tua palavra, quão grandiosa é a Tua palavra. Louvado seja o Teu nome pela Bíblia Sagrada. Essa espada de dois gumes que penetra e divide juntas e medulas, que é apta para nos transformar, para nos ensinar, para nos corrigir. Abençoa-nos para que possamos ter mais tempo junto à Tua palavra, estudarmos a Tua palavra. Nós queremos nesta noite, neste momento, agora, nos ligarmos ao Cordeiro. E queremos adorá-lo, permitindo que a vontade seja do Cordeiro, que a decisão seja do Cordeiro, e que o controle seja do Cordeiro, não nós, mas Cristo. Não mais eu, mas Cristo. Para que isso aconteça, nós precisamos de um milagre, Senhor. Liberta-nos do poder do pecado. Transforma a nossa vida e nos prepara para sermos libertos da presença do pecado e celebrarmos a eternidade, olhando a face do nosso querido Jesus, do nosso Cordeiro. Nos dá a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe, te acolha e te abrace.